eu sou Andrei Bedene e está começando o Curiosidades Malucas, o quadro novo aqui do canal, onde a minha missão é achar as coisas mais malucas, mais diferentes, mais estranhas, mais bizarras, aquelas coisas que ninguém fazia ideia que já tinham acontecido. E hoje vamos falar de coisas malucas que aconteceram com o Snoopy. Se prepara que o programa de hoje vai te deixar de boca aberta. Snoopy foi criado por Charlie Schulz em 1950. Ele começou aparecendo em tirinhas de jornal, depois virou um desenho animado, recentemente ganhou um filme nos cinemas e agora, em 2020, o Snoopy está completando 70 anos de história. E para celebrar esse momento histórico, eu fui convidado pela editora Planeta de Agostini para fazer esse vídeo e também para falar que ela está lançando aqui no Brasil a mais nova coleção do Snoopy chamada Snoopy, Charlie Brown e Amigos, a Peanuts Collection. Essa coleção especial comemorativa de colecionador vai reunir todas as tirinhas dominicais do Snoopy publicadas entre o ano de 1950 e o ano 2000, mais os especiais e mais os prólogos. Inclusive eles me mandaram de presente esses dois livros, que é a edição de 1967 e a edição de 1968. Os livros são todos encadernados com capa dura e aqui na lombada do livro é feito com tecido, material de altíssima qualidade. Dentro de cada livro, as primeiras páginas trazem várias curiosidades e um pouco sobre a história da franquia, e aí depois, vem as tirinhas. A coleção completa terá 61 livros e o mais legal é que quando você completar a coleção, todos os livros juntos, lado a lado, vão formar esse desenho. E agora vem aquela parte que você deve estar se perguntando, pô, legal, mas quanto custa essa brincadeira? Então é o seguinte, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, porque a Planeta de Agostini preparou uma oferta especial de lançamento. Se você fizer hoje a assinatura dessa coleção, você ganha frete grátis para todo o Brasil, você recebe os livros diretamente na sua casa, você também vai ganhar brindes ao longo da coleção, como por exemplo, posts personalizados, cadernos de notas, aparadores metálicos e além disso, você ganha descontos especiais no primeiro e no segundo envio. É o seguinte, cada edição custa R$ 49,99, mas nessa promoção, no primeiro mês, você recebe os livros 1, 2 e 3 por apenas R$ 39,98 e no segundo mês, você recebe os livros 4 e 5 por apenas R$ 49,99. E lembrando também que se você fizer a assinatura, mas por qualquer motivo você não quiser mais participar, você não é obrigado a participar da coleção completa, você pode cancelar a qualquer momento. Gostou? Quer saber mais? Então clica no link aqui na descrição do vídeo e faça já a sua assinatura. No começo, as primeiras tirinhas se chamavam Little Folks. Então vamos primeiro entender da onde que surgiu essa confusão e por que Snoopy, Peanuts, enfim, por que ele tem tantos nomes diferentes? Porque eu sei que já tiveram tirinhas que o nome era Peanuts, já tiveram tirinhas que o nome era Snoopy, e aqui no Brasil as tirinhas já foram até chamadas de Minduim. Olha, quando eu era criança, isso era uma coisa que me deixava muito confuso, porque parecia que cada hora essa série tinha um nome diferente. Aliás, em 2015, no lançamento do novo filme, acho que para resolver essa confusão, eles colocaram todos os nomes juntos no título, Snoopy e Charlie Brown, Peanuts, o filme. E essa confusão toda, ela existe desde o começo da série, desde que quando ela surgiu. Bom, lá nos anos 40, um homem chamado Charlie Schulz começou a fazer algumas tirinhas de jornal. Nessa época, o Charlie Schulz desenhava as tirinhas, mas sempre mudava os personagens, ele não tinha personagens fixos. E ele fazia tirinhas para pouquíssimos jornais, porque era muito difícil conseguir um espaço em algum grande jornal. Até que em 1950, ele conseguiu um contrato com a United Features Syndicate. A United Features, ela era uma das maiores agências que distribuía tirinhas e história em quadrinhos. E ela tinha contato com os maiores jornais e com as maiores revistas daquela época. Charlie Schulz então cria os personagens e dá o nome para essas tirinhas de Little Folks. Com isso, as tirinhas do Charlie Schulz começam a ser publicadas em jornais pelo país inteiro. Só tinha um problema. O nome Little Folks já tinha sido registrado por uma outra tirinha, que tinha sido publicada lá nos anos de 1930. Então, essa tirinha, ela não era mais publicada, fazia já alguns anos, mas ela ainda tinha um nome. O nome Little Folks ainda era um nome registrado e protegido por direitos autorais. Por causa disso, o Charlie Schulz e a United Features tiveram que pensar em um novo nome, o que nos leva à nossa próxima curiosidade.
Número 2. A inspiração do nome Peanuts surgiu de um programa de TV de 1947. Então, quando eles tiveram que pensar em um novo nome, isso gerou uma grande polêmica. Porque o Charlie Schulz, o criador do negócio, ele queria que as tirinhas se chamassem Charlie Brown ou O Bom e Velho Charlie Brown. Só que a agência da United Features, que era basicamente quem estava pagando a coisa toda, eles fizeram uma reunião escondida, sem a presença do Charlie Schulz. E nessa reunião, eles decidiram entre eles mesmos chamar as tirinhas de Peanuts. A palavra Peanuts, em inglês, traduzindo, significa amendoim. E agora você entende por que aqui no Brasil as tirinhas já se chamaram Minduim ou Turma do Minduim. Pois é, o Charlie Schulz, ele odiou esse nome. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas antes, a grande pergunta é: da onde eles tiraram esse nome Peanuts? Por que Peanuts? Bom, acontece que naquela época existia um programa de TV chamado Howdy Doody. Ele foi um dos primeiros programas de TV nos Estados Unidos a ser feito exclusivamente para o público infantil. E uma das coisas pela qual o programa ficou marcado é que a parte onde ficava a plateia cheia de crianças era chamada de Peanuts Gallery, que traduzindo seria tipo plateia do amendoim. E aí o apresentador, ele sempre chegava na plateia para conversar com as crianças e chamava as crianças de Peanuts, que até dava amendoim para elas comerem. Bom, acho que deu para você entender, né? Como essa expressão Peanuts era uma expressão que estava meio que na moda para se referir a um grupo de crianças, e como as tirinhas do Charlie Schulz falavam sobre um grupo de crianças, a United Features achou que seria uma boa ideia, associar as duas coisas, e por isso batizaram as tirinhas de Peanuts. Só que isso acabou gerando uma grande polêmica, que é a nossa próxima curiosidade. Número 3. Charlie Schulz, o criador do Snoopy, odiava o nome Peanuts. Pois é, o grande problema é que eles escolheram esse nome, primeiro, sem a presença do Charlie Schulz, sem consultar o Charlie Schulz, e basicamente contra a vontade do Charlie Schulz. E ele sempre deixou claro que ele odiava esse nome. Aliás, várias vezes o Charlie Schulz diria coisas como: esse é o pior nome já inventado para uma tirinha de quadrinhos. Eu quero até ler para vocês algumas curiosidades que tem aqui na edição de 1968, essa é uma edição bem legal, fala bastante curiosidade sobre o início de como surgiu a série e tudo mais, e basicamente aqui fala bastante de como o Charlie Schulz odiava esse nome Peanuts. Eu comecei a receber cartas dizendo: caro Sr. Schulz, reparei que o personagem Peanuts nunca aparece nas tirinhas. Por favor, me responda, quem é Peanuts afinal? Então, o Charlie Schulz dizia que o nome Peanuts não fazia sentido, que não tinha nada a ver com a obra que ele tinha criado, que é um nome que ia deixar as pessoas confusas, mas ninguém dava bola pra ele. E tem uma história bem engraçada sobre tudo isso, que inclusive é uma história que foi revelada no livro Schulz e Peanuts, a biografia do criador do Snoopy. No dia que a primeira tirinha com o nome Peanuts foi publicada nos jornais, Charles e seu amigo Jim foram até uma banca para comprar algum jornal que pudesse ter publicado a tirinha. Mas quando seu amigo Jim perguntou ao jornaleiro se havia algum jornal com Peanuts, o jornaleiro respondeu: não senhor, e também não tem nenhum jornal com pipoca. Não sei se você entendeu, porque eu traduzi o texto, mas eu vou tentar contextualizar. Como a palavra Peanuts em inglês significa amendoim, é como se o amigo do Charlie Schulz chegasse ali na banca e falasse assim: tem algum jornal com amendoim? Só que na verdade o que ele queria perguntar é se tinha algum jornal com a tirinha do amendoim. Mas o jornaleiro, ele achou que o amigo do Charlie Schulz, ele tinha perguntado se tinha jornal e amendoim. Ele achou que era o amendoim de comer. E aí ele respondeu: não, eu não tenho jornal nem com amendoim e nem com pipoca. Que burro, dá zero pra ele. Ou seja, esse foi um episódio que deixou o Charlie Schulz ainda mais indignado, revoltado e... Número 4. Snoopy já foi usado como garoto propaganda para vender carro. Isso é uma das coisas mais bizarras e vocês já vão entender o porquê. Nos anos 50, existia um programa de TV chamado The Ford Show, que era um programa de variedades patrocinado pela Ford. Então, esse era um programa que recebia artistas, músicos, comediantes, e tinha também ali um quadro, sobre pessoas comuns que iam lá para mostrar o seu talento. Era tipo um programa meio Raul Gil, sabe? Meio Domingão do Faustão. E foi nesse programa que pela primeira vez as tirinhas do Snoopy foram adaptadas para desenho animado. Só que aqui elas ainda eram apenas vinhetas animadas que funcionavam como a abertura do programa. Ladies and gentlemen.
Ford Show. Obviamente, esse era um programa para adultos, né? Mas como as tirinhas do Peanuts, do Charlie Brown, do Snoopy, enfim, elas também faziam muito sucesso com adultos, a Ford fez uma proposta para transformar os personagens do Charlie Brown em garotos propaganda para vender carros da Ford. E a partir disso foram criados vários comerciais de TV usando os personagens para vender carros da Ford. Só que teve uma propaganda que os personagens apareciam tipo fumando um charuto. E aí depois vinha um outro apresentador que aparecia segurando charutos na mão e dizendo: venham conhecer os novos carros da Ford, todo mundo que vier à nossa concessionária ganhará um charuto de presente. Gente, eles colocaram crianças fumando, crianças ganhando cigarro para vender carro da Ford. Mas calma que existe uma explicação para tudo isso. Acontece que um ano antes tinha sido lançada uma tirinha do Charlie Brown, onde o Charlie Brown ganha uma irmã e para comemorar isso, ele sai distribuindo cigarros de chocolate para todo mundo. Lembrando que esse era um tipo de doce muito comum nessa época nos anos 60. Como a propaganda da Ford dizia que quem visitasse as concessionárias da Ford para conhecer os carros novos ganharia um charuto de presente, eles quiseram brincar com tudo isso. E aí no caso, né, se o pai levasse o filho junto na loja, o pai ganharia um charuto de verdade e o filho ganharia um charuto ou um cigarro de chocolate. Bom, gente, eram os anos 60, né? O que eu vou dizer para vocês? What's the occasion? Has Charlie Brown had another baby sister? No. Ford has new economy twins. So he's passing out chocolate cigars to everyone. Everyone? Número 5. Charlotte, a personagem que foi banida das tirinhas. Isso é uma das coisas mais malucas que já aconteceram com o Snoopy. Aconteceu o seguinte: em 1954, o Charlie Schulz achou que já estava na hora de adicionar uma nova personagem, e foi aí que ele criou a Charlotte Brown. Só que essa personagem, ela só participou de 10 tirinhas e depois ela sumiu, nunca mais apareceu. O que aconteceu na época foi que muitos leitores não gostaram da personagem, achavam que ela era muito mandona, que ela era muito arrogante, e aí começaram a mandar cartas para reclamar da personagem. E uma dessas cartas foi enviada por uma leitora chamada Elizabeth Swan, que escreveu pedindo o seguinte: ninguém gosta dessa Charlotte, por favor, pare de usar ela nas histórias. Só que o mais louco nisso tudo foi que o Charlie Schulz, ele respondeu a Elizabeth. Ele escreveu assim: cara senhorita Swan, estou aceitando sua sugestão sobre Charlotte Brown e eventualmente irei eliminá-la. No entanto, lembre-se que você e seus amigos terão a morte de uma criança inocente em suas consciências. Você está preparada para aceitar essa responsabilidade? Atenciosamente, Charlie Schulz. E embaixo da carta tinha um desenho da Charlotte Brown com um baita machado cravado na cabeça. Mano, eu ainda não acredito que o Charlie Schulz respondeu a carta desse jeito. Bom, e depois disso a Charlotte nunca mais apareceu em nenhuma tirinha. Ela foi banida, ela foi eliminada, ela foi assassinada. Número 6. Snoopy foi uma das primeiras séries de TV a ter um personagem negro. Essa aqui é uma das histórias mais interessantes desse vídeo e eu quero que vocês prestem atenção porque essa história ela já gerou muita confusão. Em 1968, os Estados Unidos estavam passando por muitos protestos pelo fim do racismo. Foram anos de muita tensão, muitos conflitos que acabaram no assassinato de Martin Luther King. Diante de todo esse cenário, no dia da morte do Martin Luther King, uma professora escreveu uma carta para o Charlie Schulz. A professora Harriet Glickman escreveu assim: desde a morte de Martin Luther King, eu me pergunto o que eu posso fazer para mudar as condições em nossa sociedade que levaram a esse assassinato. Sinceramente, não sei o que fazer, mas acredito que a introdução de crianças negras no grupo de Charlie Brown poderia gerar algum impacto e ajudar de alguma forma a diminuir o racismo em nossa sociedade. A Harriet não sabia, mas a visão dela era perfeita. O universo das tirinhas e o universo dos quadrinhos, eles ainda não tinham muita representatividade, não tinham muitos personagens negros. E quando o Charlie Schulz recebeu aquela carta,
Essa carta fez ele refletir bastante e ele percebeu que era o dever dele fazer alguma coisa para mudar isso. Assim, no dia 1º de agosto de 1968, foi publicada a primeira tirinha de Peanuts apresentando o mais novo personagem da turma, Franklin, uma criança negra que conhece Charlie Brown e que a partir desse momento passa a participar frequentemente das histórias. Só que claro que isso não aconteceria sem gerar grandes polêmicas. Vamos lembrar que os Estados Unidos eram um país cheio de segregação racial, onde existiam, por exemplo, banheiros para brancos e banheiros para negros, bebedouro para brancos e bebedouro para negros, e tinha até escola só para brancos e escola só para negros. Não foi por acaso que o Charlie Schulz chegou a receber cartas de leitores que dizia assim: só não coloque o Franklin estudando na mesma escola que os outros personagens. E aí começou a confusão, porque em muitos jornais os grandes chefes, os maiores cargos, os diretores, eles eram ocupados por homens brancos com mais de 50 anos que cresceram dentro de uma cultura cheia de segregação racial. Inclusive, alguns jornais chegaram a enxergar a introdução desse personagem Franklin como se fosse um ato político do Charlie Schulz. E por isso, eles até ameaçaram parar de publicar as tirinhas do Snoopy. Então assim, para resumir a história, o Charlie Schulz, ele já era uma pessoa bem respeitada, o Peanuts fazia bastante sucesso e tal, e o Charlie Schulz conseguiu conversar com esses diretores, esses chefes dos jornais, e conseguiu convencer eles que o Franklin, ele não era um personagem político ou que aquele era um ato político. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui algumas informações que estão até na edição de 1968. Aqui também fala bastante sobre esse contexto de quando surgiu o personagem Franklin e a dificuldade do Charlie Schulz introduzir ele nos jornais. Então olha só que interessante. Mesmo em uma época cheia de turbulências, Charlie Schulz sempre se absteve de fazer diretamente comentários políticos em suas tirinhas. Mas introduzir o personagem Franklin era mais uma prova de que, mesmo quando a intenção é fazer rir, um artista com dignidade nunca deixa de fazer o seu público refletir. O que nos leva para o item 7. Apesar disso tudo, Snoopy foi acusado de racismo. Bom, isso aqui tem que ser analisado com calma, porque o que aconteceu na verdade foi o seguinte. Em 1973 foi lançado o especial de TV Charlie Brown e o Dia de Ação de Graças. Esse especial fez muito sucesso na época e depois da estreia ele continuou passando na TV durante muitos e muitos anos. Até que 2 anos atrás, em 2018, quando esse especial voltou a passar na TV no Dia de Ação de Graças, muitas pessoas assistiram, só que dessa vez ele acabou causando grande polêmica, porque muitas pessoas começaram a reclamar de uma cena específica, onde aparece a turma toda do Charlie Brown reunida numa mesa, só que todos os personagens brancos estão de um lado da mesa e só o Franklin está sozinho do outro lado da mesa. O que aconteceu foi que as pessoas assistiram sem analisar todo o contexto por trás da produção desse especial e começaram a criticar e dizer que essa cena era racista e que esse era um filme racista. Se a gente olha essa cena isolada, ela realmente é uma cena racista, mas quando a gente entende o contexto dos bastidores e como ela foi produzida ou por que ela foi produzida, a nossa percepção muda completamente. O que aconteceu foi o seguinte: só o fato do Charlie Schulz conseguir colocar um personagem negro para participar de uma tirinha que envolvia um grupo de personagens brancos já foi uma vitória. Aí depois, conseguir colocar o Franklin para aparecer nas séries de TV também já foi outra vitória. Porque vamos lembrar, a gente tá ali no começo dos anos 70, os Estados Unidos vinham de décadas e décadas de segregação racial, e o Snoopy era uma série de tirinhas, era um desenho de TV que envolvia um grupo de personagens brancos, onde do nada aparece uma criança negra. E agora essa criança negra tá brincando junto com as crianças brancas. Analisa o contexto. Charlie Schulz recebia cartas de leitores pedindo para ele não colocar o Franklin estudando na mesma escola dos outros personagens. Vocês têm noção de como essa coisa era maluca? Aí o Charlie Schulz vai lá e cria um especial de TV pro Dia de Ação de Graças, em um país que vinha de décadas de segregação racial, em um país onde a segregação racial era tão forte que dizia-se, que brancos não podiam sentar numa mesa com negros, que tinham espaços, tinham restaurantes onde só podiam frequentar brancos ou só negros. Ou seja, só o fato do desenho colocar
um personagem negro sentado numa mesa com personagens brancos, isso já era uma coisa revolucionária. E aí você passar isso na TV, em 1973, isso era tipo, uau, o que tá acontecendo aqui? E outro detalhe é que o Charlie Shultz, ele não colocou o Franklin ali sentado sozinho do outro lado da mesa porque ele quis. O que acontece é que os diretores da CBS, que foi quem pagou, né, o especial de TV, eles não queriam essa cena porque, lógico, essa cena era uma cena que poderia gerar muita polêmica. Charlie Shultz foi lá, negociou e tal, e aí a CBS cedeu. Tá bom, vai lá, coloca, mas assim, então não coloca eles sentados juntos, coloca o negro de um lado e os brancos do outro, entende? Então assim, se coloque no lugar do Charlie Shultz. Entre você não ter essa cena no especial ou você ter essa cena, mesmo que o negro esteja sentado sozinho de um lado e os brancos do outro, entre não ter ou ter, para aquele contexto, pro ano de 1973, pro Charlie Shultz era muito mais importante ter do que não ter, entende? E foi por isso que ele colocou e é por isso que essa cena ela é desse jeito e enfim. Número 8. O Snoopy ajudou o homem a chegar na Lua. Muita gente não sabe, mas o Charlie Shultz e a NASA, durante os anos 60, eles fizeram muitas parcerias para promover o programa espacial. Inclusive, ele criou as tirinhas Snoopy to the Moon, que foram feitas justamente para inspirar os americanos a apoiar a corrida espacial. Mas a parte mais legal vem agora. Em 1969, o homem finalmente chegou na Lua. Mas para alcançar essa conquista foram necessários quase 10 anos de muito trabalho e muitas viagens preparatórias. A última dessas viagens ficou conhecida como Apollo 10. A missão Apollo 10, ela faria tudo exceto a última etapa, né, que seria o foguete pousar na Lua e o homem descer e andar na Lua. Então ela faria tudo exceto isso. Essa foi a missão mais importante da NASA até então. E jamais a Apollo 11 teria conseguido pousar na Lua sem que a Apollo 10 fizesse todos esses testes. Mas o que muita gente não sabe é que o Charlie Brown e o Snoopy fizeram parte dessa missão Apollo 10. Nessa missão, houveram dois módulos, o módulo lunar e o módulo de comando. Eles deveriam chegar perto da Lua, aí o módulo lunar se soltaria do módulo de comando para voar ao redor da Lua, fazer todos os testes e experimentos, e quando ele terminasse sua missão, o módulo lunar deveria voltar e se reconectar com o módulo de comando. E essa é a parte mais louca. O módulo de comando foi chamado de Charlie Brown e o módulo lunar foi chamado de Snoopy. Só para deixar claro, a palavra Snoopy em inglês traduzindo pode significar bisbilhotar ou pode significar assim quando alguém tá de longe, tipo meio que espionando, sabe? E aí agora você entende o que tá dizendo ali no site da NASA. O nome Snoopy foi escolhido porque o módulo iria Snoopy, o futuro lugar onde deveria pousar a Apollo 11. E se o módulo lunar se chamaria Snoopy, era apropriado chamar o módulo de comando de Charlie Brown, o grande companheiro do Snoopy. Por isso que quando o módulo lunar se conectou, com o módulo de comando, o astronauta Thomas Stafford disse aquela famosa frase: Hello, yes, Snoopy and Charlie Brown are hugging each other. Roger that, we heard him down here. E nesse momento, uma imagem de Snoopy e Charlie Brown se abraçando foi projetada em uma tela no centro de comando da NASA. E desde então, o Snoopy se tornou tipo um mascote oficial da NASA. Existe uma grande estátua do Snoopy vestido de astronauta no Centro Espacial John Kennedy, que fica na Flórida. Além disso, em 2019, ele apareceu em uma transmissão a bordo da Estação Espacial Internacional. Número 9. O Snoopy tem 8 irmãos. Uma coisa que pouca gente conhece é sobre a família do Snoopy e o fato dele ter 8 irmãos. São eles Andy, Olaf, Rover, Molly, Spike, Belle e Marbles. O Snoopy e os seus irmãos nasceram em uma fazenda chamada Fazenda Canil, Colina das Margaridas, e ele morou lá até ser adotado pelo Charlie Brown. E falando em irmãos, a nossa próxima curiosidade tem a ver com um deles. Número 10. Snoopy já foi acusado de copiar o filme Uma Cilada para Roger Rabbit. Isso aqui é uma coisa que nem eu mesmo sabia antes de fazer a pesquisa para esse vídeo. Muita gente não sabe, mas o Snoopy já teve um filme que misturava animação e live action. It's the Girl in the Red Truck foi lançado em 1988 e é o 32º especial de TV dos Peanuts. Só que diferente de todos os outros, nesse aqui o protagonista não é o Charlie Brown e nem o Snoopy. O personagem principal nesse filme é
é o Spike, um dos irmãos do Snoopy. A história desse filme foca na relação da amizade entre o Spike e a Jenny, que é uma jovem que sonha em ser dançarina de jazz. O Spike, ele acorda todo dia bem cedo só para ir até a estrada para esperar a Jenny passar com o seu caminhão vermelho. E aí ele pode acenar para ela. O começo desse filme é muito engraçado. Fica o Spike ali acenando e a Jenny acenando. Is that a dog? Oui, monsieur. C'est un chien. Enfim, como esse filme foi lançado no mesmo ano que Uma Cilada para Roger Rabbit, muita gente na época acusou que o filme era tipo uma cópia de Roger Rabbit, só porque os dois filmes misturam animação com live action. Mas isso não tem nada a ver. Afinal, misturar animação com live action é uma das coisas mais velhas do cinema. Continuando, vamos para a curiosidade 11. Charlie Schulz se arrependeu de Charlie Brown nunca ter chutado a bola. Bom, se você já leu as tirinhas do Snoopy ou se você já assistiu o desenho animado, você vai lembrar daquela famosa piada. Você sabe que uma das maiores piadas era que o Charlie Brown nunca conseguia chutar a bola de futebol americano. Sempre que ele tentava chutar, acontecia alguma coisa e dava errado e ele acabava caindo no chão. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês, sabe? Eu sempre ficava com pena do Charlie Brown, poxa, ele nunca conseguia chutar a bola. Bom, essa piada surgiu em uma tirinha publicada lá em 1951, quando pela primeira vez o Charlie Brown tenta chutar a bola, mas acaba caindo no chão. E ao longo dos anos, o Charlie Schulz sempre dizia que ele jamais faria o Charlie Brown conseguir chutar a bola, porque ele achava que isso podia estragar um pouco da essência do personagem ou da história do personagem. Até que no ano 2000 ele publicou a última tirinha dos Peanuts, que foi uma tirinha especial, tinha até uma mensagem de despedida e uma mensagem de agradecimento para os fãs. E depois de fazer essa última tirinha, o Charlie Schulz ele deu uma entrevista dizendo que depois disso ele começou a refletir e ele meio que se arrependeu de nunca ter feito Charlie Brown chutar a bola. De repente eu pensei, aquela pobre criança, ela nunca conseguiu chutar a bola. Que coisa suja eu fiz. Ele nunca teve a chance de chutar a bola. Pois é, o Charlie Brown nunca conseguiu chutar a bola. Se bem que eu tô aqui pensando, eu acho que... Eu acabei de lembrar que tem um episódio de Family Guy que ele conseguiu chutar a bola. Essa é a última vez que vai fazer essa sacanagem. Pode chutar, Charlie. E número 12. Snoopy foi publicado todos os dias durante 50 anos. Gente, pra mim essa é uma das coisas mais incríveis sobre a história do Snoopy. Vocês conseguem dimensionar quão surreal é isso? O Charlie Schulz publicou uma tirinha por dia durante 50 anos. Elas foram publicadas de 1950 até o ano 2000. Foram quase 18 mil tirinhas publicadas. E a última tirinha foi publicada em 13 de fevereiro do ano 2000. E ao final, tinha uma mensagem especial, um pequeno texto que dizia assim: Caros amigos, eu tive a honra de desenhar Charlie Brown e seus amigos por quase 50 anos. Infelizmente, eu não tenho mais a capacidade de manter o ritmo de trabalho necessário para fazer uma tirinha por dia. A minha família não deseja que Peanuts seja continuado por mais ninguém. Portanto, eu estou anunciando a minha aposentadoria. Eu sou muito agradecido por todos esses anos, pela lealdade de nossos editores e pelo apoio maravilhoso e o amor expressado pelos fãs da tirinha Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, como eu poderia esquecê-los. E infelizmente o Charlie Schulz acabou falecendo no dia 12 de fevereiro do ano 2000, exatamente um dia antes da última tirinha ser publicada. Antes de morrer, Charlie Schulz pediu que ninguém mexesse na sua obra e que ninguém continuasse seu trabalho. E mesmo assim, mesmo 70 anos depois, o trabalho de Charlie Schulz ainda é lembrado, prestigiado. Charlie Schulz conseguiu abordar com maestria temas como o amor, a amizade, a solidão ou o fracasso, sempre buscando o sorriso e uma forma de criar identificação com o seu leitor. Snoopy é o tipo de obra que nunca precisou ser modernizada, nem nas histórias e nem no visual.
porque, acima de tudo, é uma obra que fala diretamente ao nosso coração.